Mais uma vez, cumprimentamos os irmãos. É bom presencialmente estarmos nos reunindo nessa noite na casa do Senhor. Bom ver a família, Rogério, Dona Michele, Cauã Miguel, Maria Clara e Maria Luísa, a Luísa de Colo. E a Maria Clara, assistimos o vídeo na semana da ressurreição, naquele domingo da ressurreição, onde um grupo aqui da igreja de jovens e crianças apresentaram um jogral. E vimos a participação das crianças, e entre essas crianças eu bem me lembro da fala da Maria Clara, bem forte e tal. Faltou a Maria Luísa, mas por enquanto temos que aguardar o desenvolvimento da Maria Luísa para poder então participar conosco. Tá? Há outros irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de vir para a reunião, mas cremos que em breve também estarão tendo condições de ajustar o tempo para estar conosco presencialmente. Isso é muito bom esse tempo que nós desfrutamos da comunhão com o Senhor e uns com os outros. Nós temos destacado que o nosso Deus é o Deus que realiza feitos extraordinários, Deus de prodígios, Deus de maravilhas. E assim como o mundo antigo e o mundo moderno têm as suas 7, considerações de obras para eles considerada como maravilhas, nós estamos destacando da palavra de Deus 7 maravilhas do Deus Altíssimo. Estamos indo hoje para dessas 7 maravilhas, a de número 6, a sexta, mencionada daquelas da palavra de Deus, nós estamos separamos como feitos extraordinários, miraculosos do Deus bendito. O salmista, no Salmo 40, verso 5, no 5º verso, ele mencionou que muitas são as maravilhas do nosso Deus. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Você já memorizou esse versículo? Tente memorizar, vai treinando lá. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E nós já vimos 5 delas. Travessia do Mar Vermelho como por terra seca. Depois falamos a travessia do Jordão, também como por terra seca, não mais agora com Moisés, mas com Josué. Destruição da cidade de Jericó, as muralhas intransponíveis, indestrutíveis, invencíveis, desabaram. Depois falamos sobre a viúva e o milagre do azeite. E na semana passada, um sinal para Ezequias. E hoje, um dia na vida de Josué, valendo por 2. Já imaginou algo assim? Um dia valendo por 2. Só que a Bíblia fez questão de ressaltar que antes não houvera dia como este, e muito menos depois. Um fato único na vida do povo de Deus naquela época. Vamos lá então, Josué capítulo 10, eu vou à leitura dos versos 12 a 14, eu fiz ali, nesse trecho da palavra, o nosso texto áureo, para a gente, desse local aqui, desse texto, fazermos as nossas observações dentro de um contexto do qual esse texto faz parte. Josué capítulo 10, verso 12 ao verso 14, a maioria, ninguém aqui já aposentou, não tem ninguém aposentado aqui não, né? Tem não, né? Ninguém aposentou aí? Não.
Então todos podem ficar de pé com tranquilidade, são jovens guerreiros do Senhor. Ninguém é aposentado ainda, todo mundo na força física, ninguém acometido de nenhuma enfermidade. Tá joia com a sua saúde, Deus tem cuidado de você nesse sentido, dando-lhe vitalidade e força. Vamos lá, verso 12. Um dia na vida de Josué valendo por 2. Vamos lá então. Aqui Josué está no campo de combate. No segundo dia da peleja dos gibeonitas, tendo contra os gibeonitas 5 reis. E no segundo dia da peleja, Josué chega ao combate e ele está no campo de combate. Já tiveram feitos extraordinários de Deus acontecendo. Deus também estava no combate. Verso 12. Então Josué falou ao Senhor. Aqui é o clamor de Josué ao Senhor, em plena luta. No dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou. Na verdade, quem parou foi a terra. Até que o povo se vingou de seus inimigos. Vem uma pergunta interessante para um livro de valor histórico. Isto não está escrito no livro do reto? Porque na Bíblia, na palavra de Deus, está registrado. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, o Senhor é o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. Na guerra que o Senhor está, os feitos, realizações extraordinárias do Senhor acontecendo, diz respeito ao agir do Senhor para com o seu povo, levando-os a contemplarem nesse agir do Senhor feitos extraordinários. E nesse texto, ó Pai, da nossa leitura hoje à noite, nos dê a direção certa, Pai, para aplicarmos as verdades da palavra do Senhor aos nossos corações e para que então sejamos impactados por essa palavra e caia sobre nós, sobre o nosso povo hoje à noite, todos quanto conosco estão nesse momento, o temor e o tremor do Senhor. Tu és um Deus que reina com poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Que hoje à noite, desta passagem, desta mensagem, venham lições e compreensões da palavra, de tal maneira que seja o nosso coração impactado no mais profundo do nosso ser. Nos entregamos orando no nome de Jesus. Amém. O texto diz que Josué clamou, Josué falou com o sol, com a lua, e a Bíblia diz que parou por um dia inteiro. Tal feito, tal acontecimento, diz a Bíblia aqui no texto do verso 14, e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Um dia valendo por 2. O fato é que, amados, a fama do povo de Deus, nessa época aqui do livro de Josué,
desde que Josué com o povo atravessaram o mar, aliás, o Rio Jordão, falar Mar Vermelho, não, o Rio Jordão, embora Josué também estava no Mar Vermelho na travessia. Josué viveu uma época, um período da sua vida marcado por situações do agir do Deus do impossível. Vem a destruição de Jericó de forma miraculosa, de forma tão inusitada, poderíamos dizer assim, e depois a destruição também da cidade. Uns falam ai, outros falam aí, ai, ai, ai. O que nós falamos? Vamos falar ai, ou aí, tanto faz. Chegou um ponto que essa fama foi se espalhando por toda a terra. Na verdade, o começo da fama do povo de Deus a se espalhar, a se propagar por toda a terra, começou exatamente quando Deus enviou Moisés ao Egito, para que do Egito o seu povo fosse liberto daquela escravidão. E aqueles feitos ocorridos no Egito, as pragas e todos os acontecimentos, a saída do povo de Israel, até a promessa da terra que Deus estava lhes dando, se espalhou por toda a terra daquela época. E os reis das nações temiam e tremiam diante do Deus de Israel. E a razão para esse temor é que essa fama era porque o Senhor Deus estava operando maravilhas, destruindo povos e nações. E nesse um dia na vida de Josué, valendo por 2, leva-nos a uma consideração. Eu vou dividir essa mensagem em 3 importantes dias. E destes 3 importantes dias, um deles é esse dia que valeu por 2 dias. São 3 dias, mas um deles valeu por 2. O primeiro dia que eu quero trabalhar com você aqui diz respeito a um povo dessa região de Canaã, um povo chamado Gibeonitas. Esse povo gibeonitas, eles já vinham acompanhando as informações do agir de Deus desde o Egito. Chegaram para eles essas informações. E quando eles depararam com Israel nas proximidades da terra prometida, e então, passando o Rio Jordão, destruindo Jericó, e quando destruíram a cidade de Ai, veja lá comigo, Josué capítulo 9, o verso 1. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Os heveus, também chamados de amorreus, dessa cidade chamada de Gibeão, veja lá o verso 2. Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai. Aí então, esses moradores, não querendo ser destruído, Gibeão era uma das 17 cidades que estava na rota da destruição que Josué iria realizar nos seus feitos de guerra, destruindo. Deus tinha dado a ordem para destruir. Já falei para vocês, talvez acompanhando as mensagens, aquelas cidades eram de uma impiedade, de uma idolatria tremenda, ao ponto de sacrificarem crianças que eram colocadas no ídolo de ferro incandescente e eram mortas em sacrifício. Havia uma impiedade, uma idolatria tremenda daquela cidade, e Deus tinha dado a ordem para Josué destruir.
E os gibeonitas, eles tiveram uma clara compreensão que eles seriam destruídos. E olha que a cidade de Gibeão não era uma cidade pequena, era uma cidade grande. Ela tinha homens valentes, que certamente não seria problema para eles entrarem em campo de combate contra o exército de Israel. Era um exército forte. Tanto é que mais tarde você vai perceber que quando os reis se revoltam contra Gibeão, não vem apenas um rei lutar contra Gibeão, eles se unem em 5, porque Gibeão, lá no capítulo 10 de Josué, verso 2, você vai perceber que Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que aí, e todos os seus homens, todos os homens valentes, guerreiros. Mas Gibeão entendeu que se entrasse em campo de combate com Israel, eles seriam destruídos. O problema deles até não era a questão de Israel, era o Deus de Israel. Essa era a questão. A quem Israel estava servindo? Era o Deus para quem e com quem no campo de combate Deus estava realizando feitos extraordinários. Israel, no comando do Senhor, era um exército invencível. É verdade que no primeiro combate com Ai perderam, mas porque havia pecado com Israel. Resolvido o problema, Deus voltando no campo de ação, eles venceram, derrotaram Ai. E Gibeão era uma das 17 cidades na rota da destruição, na rota de Josué, que seriam destruídas por Josué. E diferentemente das outras nações, os gibeonitas, não sei por que cargas d'água, os gibeonitas resolveram mostrar que eles tinham uma veia artística. Não eram apenas guerreiros, mas ali tinha atores e atrizes. E resolveram arquitetar um plano para terem as suas vidas poupadas. Inclusive, a terra de Gibeão ficava perto de Ai. Eles eram vizinhos ali. E eles arquitetaram um plano como que se tivessem vindo de um lugar muito distante, principalmente dando a entender que o lugar de onde eles estavam vindo não fazia parte da rota de destruição que Israel estava pronto a realizar naquela região. Então aqui nós temos um dia para considerarmos de astúcia em que os gibeonitas vêm para enganar Israel e fazer um acordo, uma aliança com eles. E eles então, você vê isso no capítulo 9, eles chegam diante de Israel, usando essa astúcia, fingem ser embaixadores, eles tomam sacos velhos sobre os seus jumentos, odre de vinhos velhos, já rotos, remendados, sandálias gastas, vestidos velhos sobre si, uma verdadeira encenação para conseguir o mais importante objetivo para eles. Eles querem fazer um acordo com Israel. Estão comigo aqui, amados? Estão comigo? Eles querem fazer um acordo com Israel. Por que eles querem fazer um acordo com Israel? Porque eles não querem ser destruídos. Por que eles querem fazer um acordo com Israel? Porque o Deus de Israel levou-os ao temor e tremor. Eles querem se envolver com Israel,
Mas não seria cômodo eles chegarem e apresentarem e falarem a verdade? A princípio tem um dia de astúcia, um dia de engano para com Israel. E esse grupo chega lá em Israel, vendo uma terra distante, e eles dizem: queremos fazer um acordo, queremos agora fazer um concerto com vocês. Os homens de Israel falam: não, nós não podemos fazer acordo com vocês. E se vocês forem nossos vizinhos? Não, não somos vizinhos de vocês, nós estamos vindo da terra distante. Olha aqui, o nosso pão está bolorento, está velho, olha o calçado, olha a nossa roupa. Quando saímos da nossa casa, do nosso povo, era tudo novo, sandálias gastas. A astúcia deles, o fingimento, a teatralidade, o desejo de fazer o acordo, de serem servos. Eles queriam ser servos, fazer um acordo de paz. Seremos vossos servos. Chegaram dizendo que eram servos. Josué conversou: de onde vocês são? Não, nós somos uma terra distante. Só conseguiram enganar o povo de Israel, sabe por quê, amados? O mesmo acontece conosco. Quando é que as aparências nos enganam? Quando é que somos enganados? Como é que Israel validou se eles estavam falando a verdade ou não? Exatamente pela aparência. Os israelitas examinaram o que eles haviam trazido: pães, suplemento velhos, o desgaste das roupas, avaliaram isso e esqueceram de consultar Deus. Não consultaram Deus. Diante de uma situação de astúcia dos gibeonitas, de sagacidade deles, o mesmo acontece conosco. Nós somos o povo do Senhor, estamos em Cristo, mas nós estamos no mundo. Lidamos com as pessoas. E alguns, até por causa do seu relacionamento e compromisso com Deus, querem usufruir de algo do qual faz parte da sua vida. E eles então não consultaram Deus. Nessa minha divisão de dias, para chegarmos num dia valendo por 2 para Josué, o primeiro dia aqui foi o dia em que Josué e os príncipes de Israel foram enganados, o dia do engano, porque validaram tal feito dos gibeonitas apenas pela aparência, ver, realmente tal, e os príncipes fizeram um acordo de paz com eles, uma aliança. O verso 15, aliás, verso 14 e 15. Então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram, eu estou no verso 14 do capítulo 9, e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez com eles Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Qual foi o concerto? Nós protegeremos a vida de vocês. Foi uma aliança, foi um concerto feito perante Deus. Vamos para o segundo dia deles, dessa minha colocação. Primeiro foi um dia de engano. Segundo dia, que na verdade foi um tempo que se passou 3 dias. Verso 16. Cedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos
e que moravam no meio deles. Se o primeiro dia foi o dia de engano, o segundo dia foi um dia de esclarecimento e de verdade. Os gibeonitas foram descobertos. Josué, depois de 3 dias, descobriu quem eles eram. Só que tem um fato interessante. Os gibeonitas agora, então, eles falam a verdade. Por que eles agiram daquela maneira? E você comigo lê aqui, no verso 17, porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e as suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beirote, Kiriat Jearim. Esse complexo de cidade aqui, eles chegam lá. E agora então não podem feri-los, porque eles têm um acordo, mas vão conversar com eles. E os gibeonitas então falam para Josué, e para os príncipes, por que eles usaram de fingimento e astúcia? Medo de serem destruídos. Eles seriam destruídos. Como eu falei, estavam na rota. E eles mencionam, interessante que eles mencionam fatos desde o Egito. Você vai ver isso no capítulo 9. Desde o Egito, quando Moisés liberta o povo. No capítulo 9 você vai ler eles falando assim: Deus, o Deus de vocês, nós ouvimos que Ele deu essa terra para vocês. Eles ouviram isso de Moisés, o Deus de vocês falou para Moisés sobre essa terra. Eles sabiam isto. Interessante. Como que esse povo tinha esse conhecimento. Como eu disse para você, a fama dos feitos de Deus é para ser alcançada o mundo todo. O Deus dessa palavra quer que os seus feitos, as suas maravilhas sejam propagadas. Nações ímpias e desconhecedoras do Deus vivo e verdadeiro começaram a conhecê-lo. E agora então, Josué, o que fazer os gibeonitas? Eram servos, trouxeram sobre eles agora o encargo de serem rachadores de lenha, de estarem levantando provisão para o santuário do Senhor. Iriam ficar no meio de Israel, se envolveram com Israel, falaram a verdade e sobre eles a sentença de Josué. É claro que muita gente ficou chorando lá por causa dos príncipes terem feito esse acordo, mas agora não podiam desfazer o acordo. Uma vez feito o acordo, uma vez feita a aliança com Deus não se desfaz. Eles poderiam trazer consequências sobre eles da aliança, do acordo que eles tinham feito. E agora os gibeonitas não seriam destruídos e viveriam no meio deles. E então nós chegamos no 3º dia, e quando chegarmos no quarto, o quarto vai ser aquele dia que teve o valor de 2, num só. Adonisedeque, rei de Jerusalém, que também estava com um pavor tremendo dos filhos de Israel, tremendo e temendo o Deus de Israel. Ele agora se revolta contra os gibeonitas, que haviam feito aliança com Israel. E como eu falei para você, Gibeão não era uma cidade pequena, uma cidade grande, de homens valentes, e Adonisedeque, no capítulo 10, ele se prepara para ir ao combate, para destruir Gibeão. Gibeão correu para Israel para não ser destruído, e agora 5 reis se levantam para destruir Gibeão. Um povo que usou de engano e astúcia, um povo que
sendo descoberto, falou a verdade, e agora é um povo que vai ser destruído. 5 reis se levantam no campo de combate. E o interessante é que Adonisedeque fez o convite para esses 4 reis, com ele tornando-se 5, entram no campo de combate. Quando eles estão no primeiro dia de combate, lá na terra dos gibeonitas, o que acontece com Gibeão? Gibeão corre agora até Josué, pedindo ajuda. Diferente da primeira vez, Josué consultou o Senhor. Nos momentos de decisões da nossa vida, nós precisamos consultar o Senhor. Até no momento de guerra, de conflito. E a Bíblia diz no capítulo 10, verso 8, e o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. 1, 2, 3, 4, 5 reis com os seus exércitos, um poderio de guerra tremendo. E Deus diz: não os temas, no verso 8 do capítulo 10, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Então Josué caminha toda a noite, ele sai do arraial de Gilgal, faz um percurso toda a noite, e no segundo dia da peleja, ele chega no segundo dia, no dia seguinte, segundo dia da peleja, ele entra na peleja. E não foi apenas Josué entrando no campo de combate, quando Deus está com você, manifestando a sua presença, não foi apenas Deus, aliás, não foi apenas Josué, mas Deus com ele. O que eles vão fazer aqui? Eles vão defender os gibeonitas. Mas quem está indo nessa defesa é Israel, a menina dos olhos de Deus. Mas Deus diz: vão, não os temais, nenhum deles vai parar diante de vocês. Talvez os 5 reis, o que eles não imaginavam é que agora Israel vai entrar no campo de combate e vai ser um momento para então, já no âmbito da destruição das nações, nesse aspecto, Gibeão, por ter feito acordo com eles, acordo que não pode ser desfeito, vai resultar na destruição de 5 reis e suas nações. E não apenas Josué, a Bíblia diz lá no versículo, depois Josué caminhar toda a noite, entrando no campo de combate, verso 10 do capítulo 10, e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe de Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. O interessante é que o Senhor lançou sobre o exército inimigo uma chuva de pedras de saraiva. E diz a Bíblia que morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras de saraiva do que os filhos de Israel mataram na espada. Deus do céu enviando pedras e matando no campo de combate. Aí chega um momento agora então, que nós vamos para nós estamos no terceiro dia dos dias que eu dividi aqui. O primeiro, quando Josué foi enganado pelos gibeonitas. O segundo dia, quando ele tem a verdade dos gibeonitas. E o terceiro dia, a nossa colocação de dias aqui, é esse dia, valendo por 2. Quando então, Josué está no combate, com os seus valentes, junto com o exército de Gibeão, destruindo boa parte dos exércitos inimigos, ou do inimigo. Deus lança as pedras do céu, mas vendo Josué que o sol ia se pondo e a noite já vinha chegando, Josué então clamou, falou ao Senhor, e Josué então diz:
Sol, detente em Gibeão, e tua lua no vale de Ajalon. Nós entendemos que nesse momento, na verdade, a Terra, no seu movimento de rotação, aquele movimento que a Terra faz durante 24 horas, em que ela deixa uma parte do planeta no escuro e a outra parte do planeta sendo dia. Se não houvesse esse movimento de rotação, uma parte do planeta seria dia o tempo todo e a outra parte do planeta seria noite o tempo todo. Então, esse movimento de rotação da Terra, que ela faz em torno de si mesma, 24 horas, a Terra parou. Na verdade, a Terra parou. O interessante é que a NASA, você vai ver isso em vídeos, em pesquisas, a NASA que lança foguetes, que faz pesquisa, contou em várias épocas o Sol, a Lua, a Terra, e nessa contagem da NASA, observando o tempo em várias épocas, procedimento dos planetas, enfim, a NASA, o computador programado para este feito, está inclusive nos relatos de pesquisa sobre isso, o computador de repente, ele para, sinal vermelho no computador. Foram averiguar, não havia nenhum problema com o computador, o técnico averiguou. Estava, na averiguação melhor, faltando um dia na contagem do tempo, em várias épocas feita essa avaliação, faltava um dia. Os cientistas ficaram perplexos, mas está faltando um dia. E dentre esses cientistas, havia um que conhecia da palavra de Deus. E ele se lembrou do dia que Josué clamou, orou, e a Bíblia diz que o dia parou, diz aqui no verso, quase um dia inteiro. E eles então observaram que mesmo considerando esse um dia inteiro, quase um dia inteiro, deveria ser um dia, faltava 40 minutos, deu 23 horas e 20 minutos. Tinha uma ausência de 40 minutos. E aí mais uma questão. Como resolver o problema dessa ausência de 40 minutos que ficou faltando? Lembra você que Josué, ele está bem antes dos acontecimentos de 1º Reis ou de 2º Reis. Lá em 2º Reis, lembra quando Ezequias, Deus pediu um sinal? Ele podia escolher o relógio de Acás declinasse 10 graus ou retrocedesse. Ezequias pediu o mais difícil, que o relógio de Acás retrocedesse 10 graus. Essa contagem que faltava um dia, na verdade, na avaliação do dia de Josué, ficou faltando 40 minutos, que é a correspondência desses 10 graus, de quando Deus fez a terra retroceder 10 graus. Se aqui ele parou, por um período de tempo, lá com Ezequias ele fez a terra voltar, retroceder. E aí, então os cientistas tiveram na Bíblia uma compreensão disso,
mas sem uma resposta plausível fora da palavra de Deus. O interessante, amados, é que Deus fez isso ouvindo a voz de um homem, porque Deus amava esse homem era bonito, a barba dele era elegante, ele era extraordinário, porque Deus pelejava por Israel. Deus fez isso porque Deus pelejava pelo seu povo. Não era nem pelos gibeonitas, mas era pelo seu povo, por Israel, o seu povo. Imagina você que tem sido alcançado a compreensão do Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, e agora então o Deus de Israel, o Deus de Jacó, é o teu refúgio, é a tua fortaleza. Que feitos, que obras Deus tem realizado na sua vida, por causa de ser você do povo dele. O que Deus tem feito protegendo o seu povo. Eu creio que do povo de Deus, enquanto alguns estão sendo acometidos pela Covid-19, um outro grupo do povo de Deus tem recebido o fortalecimento de Deus para, no campo de combate, estarem orando, clamando, são os intercessores. Porque aqueles que estão fragilizados, alguns até entubados, nada podem fazer. É interessante que você quer ver o Brasil sofrer um tormento tremendo. Começa a falar o presidente do Brasil, fazer aliança com Israel. Começa o presidente do Brasil a apoiar Israel. Perigoso termos uma guerra. Até hoje, conflitos acontecem por causa desse povo. E esse povo, Israel, através do judeu Jesus, vem para cumprir-se para todas as nações a promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma atitude que começou errada, sim, dos gibeonitas, mas agora os gibeonitas desfrutavam da mão de Deus sobre eles por causa de Israel. E quando você acompanha a história daí para frente desse povo, é interessante. É interessante também porque este povo teve um envolvimento com o povo de Israel, com exceção da época de Saul, que Saul teve conflito com eles. Você lê na história bíblica, ou nos relatos da Bíblia, sobre os gibeonitas, daí para frente. Porque acordo com Deus e com o povo de Deus não é algo para ser desfeito, é para ser mantido. A palavra aliança, quando você faz uma aliança com Deus, se há uma coisa que Deus odeia, é rompimento de aliança. Tem que selar. Uma aliança feita, uma vez feita, não se desfaz. E a Bíblia diz aqui que Deus peleja pelo seu povo. Deus que cuida de nós. Deus que lança sobre nós a sua proteção.
Não era apenas Israel no campo de combate, mas Deus estava com eles, manifestando a sua presença, o seu agir. A nossa casa não habita apenas a nossa família, mas ali é o lugar da manifestação da presença de Deus, lugar do agir de Deus. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente leva para a nossa casa, o que nós envolvemos. Nosso Deus é o Deus de milagres, de maravilhas, de tudo quanto é louvável. Quando você não consulta ao Senhor, você dá cabeçada, você enfrenta dilemas e problemas, mas você aprende a lição, pelo menos deveria ser assim. Josué só entrou no campo de combate, vivenciou essa experiência, porque Deus diz: não temas, eu os tenho dado, vá em frente. Uma vez recebida a autorização de Deus para algo ser feito, faça-o. Eu estou alegre, Deus tem nos dado a condição neste ano daquilo que era o nosso projeto. Vocês ficaram alguns cultos ausentes deste ambiente de reunião e vocês ouviram que nós estávamos preparando para trocar, fazer a reforma do telhado. Eu me lembro na época que eu pensava assim: Deus, mostra alguém para fazer a obra para nós. Eu queria ter paz em alguém. Eu pensava, quem? Até que, num belo dia, uma casa teve o seu telhado reformado. E aí Deus mostrou: o seu vizinho da esquina é um profissional há 45 anos. Passávamos ali todo o tempo, sem ter noção. E aí então, os passos foram se concretizando, e o que nós acreditávamos que seria em 2 semanas, fizemos em 1 semana. E Deus nos deu um belo sol no sábado, no domingo, no sábado, porque eu estava já decretado, vamos começar na segunda, no sábado, compra de material. Deus providenciou tudo o que precisávamos, amado, tudo o que precisávamos. E você sabe, o nosso Deus não nos dá de forma escassa. Ele supre, indo um pouco além. E aí então, na segunda-feira, Deus mandou aquele sol maravilhoso. Na segunda, na terça, na quarta, mas na quinta-feira, eu cheguei na obra e todo o telhado já estava com as telhas. Agora então tinha o local das capas e havia os vãos para as capas. E o carpinteiro olhou para o céu e começou a haver uma mudança no céu. Ele falou para mim: eu estava tão cansado, mas eu resolvi cortar as telhas e colocar só todas as capas, tampando os buracos. E quando chegou a noite, a água caiu, a chuva veio. E no dia seguinte, nós já tínhamos, no dia seguinte fui conversar com ele, mal colocamos as telhas, já Deus deu uma estreada com chuva sobre as telhas. Tudo bem. E aí então, depois choveu na sexta, amanheceu chovendo no sábado. Eu disse: Senhor, se eu soubesse que ia chover na quinta tardezinha, e o tempo mudaria também na sexta. Sexta passada choveu uma boa parte da noite. Eu não teria começado a obra. Mas a paz do coração era dia 12. Vamos começar a obra. E começamos no dia 12.
E graças a Deus já estamos quase terminando a obra. Já essa semana, dizem que obra de reforma você nunca acaba, sempre tem algo para fazer, não é? Estava até comentando com o Murilo, nosso muro aqui de trás, o único trecho de muro que não fora para a reforma de 2017, requer daqui um tempo, um espaço. E você acha tanta coisa para fazer, não, você termina, as etapas são alcançadas e outras começam. Mas eu estou muito grato ao Senhor pela obra, pelo recurso que Ele tem dado. Nossa igreja é uma igreja pequena, mas por ser pequena, Deus tem feito grandes coisas por nós. Como Israel, grandes coisas por nós tem feito o Senhor. Não é que o exército de Israel era um exército extraordinário, Josué era um guerreiro extraordinário, não. Eles tinham o melhor dos recursos, a melhor provisão que eles tiveram e que nós temos diante de nós, o Senhor. Melhor provisão para o aluno na faculdade, a exemplo da Maria Júlia: deixe Deus estar contigo nas mais diversas situações, nos mais diversos momentos. Tem dias que são dias que marcam a nossa vida. Não tão, talvez, semelhante quanto este aqui da Bíblia, mas algo de Deus, de todos os dias da nossa vida, algo dele pode acontecer num dia específico. E ele pode dizer, nem antes e nem depois. Dia semelhante aconteceu. Tem dias que nos marcam. Aqui foi um dia para Josué valendo por 2, onde Deus mexeu no planeta Terra, porque Deus pelejava, ouvindo a voz de um homem, porque Deus pelejava por Israel, o povo dele, a menina dos olhos do Senhor. Deus de maravilhas. Eu deixei para a semana que vem o último feito que nós temos na lista das 7 maravilhas do Deus de maravilhas. Maravilha significa aquilo que é extraordinário, aquilo que é prodigioso, algo magnífico que ocorre do Senhor Deus em nossas vidas. E a semana que vem, nós vamos para a última maravilha da palavra de Deus, das maravilhas que Deus tem realizado. Como o salmista disse que muitas são as maravilhas, e amém por isso, eu creio que ainda hoje muitas são de Deus para nós, os seus feitos maravilhosos, os seus feitos de maravilhas. Ainda que vivamos os mais diversos e diferentes momentos da nossa vida, como por exemplo, agora nós estamos vivendo dias difíceis, assolados por uma pandemia, onde pessoas estão a cada momento dando o seu último suspiro. Mas nem todos que morrem nos dias atuais estão morrendo como causa direta ou indireta do vírus da Covid-19. Chega um momento que Deus, já no seu decreto divino, chegou a sua hora, encerrou os seus dias. Você está partindo para a eternidade. Está no decreto da palavra dele. Aos homens e mulheres, está ordenado o quê? Morrerem uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Então, se tão logo Cristo não voltar, nós iremos partir. Eu disse para você que eu estou na fila daqueles que estão aguardando para o arrebatamento, mas tem tanta gente nessa fila que está sendo retirado, né? Não mais na fila do arrebatamento, mas na fila, agora então, daqueles que vão participar da ressurreição, da primeira ressurreição, da fila do arrebatamento
para a fila da primeira ressurreição. Ainda bem por isso, né? Amém? Amém por isso, porque bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição, porque tem a segunda é terrível, é daqueles que por toda a eternidade estarão separados do Senhor. Você serve o Deus vivo e verdadeiro? Você tem feito um concerto com o Deus vivo e verdadeiro, através do Senhor Jesus? Jesus é maravilhoso, Ele nos leva na maior velocidade possível que você possa considerar, a ter acesso com o Pai, a relacionar-se com Deus. Não é nem a religião, amados. Cristo não é religião, é uma pessoa. Cristianismo é uma pessoa. A minha religião, o meu ato de religar-me com Deus. Não, o meu Cristo, o meu Salvador, o meu Senhor Jesus. Você tem Jesus? Você tem Deus. Você não tem Jesus? Você não tem Deus. O Deus vivo e verdadeiro. Ele se faz conhecido através do Filho, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E o interessante é que no plano de Deus, no agir de Deus, é sempre hoje e agora, sempre hoje e agora. Já imaginou o pessoal no campo de combate, pregando o evangelho, almejando ganhar almas, dissesse: Deus, nos dá mais tempo agora aqui, para que o dia não termine tão rápido e possamos alcançar aqueles que devem ser alcançados e concluamos o trabalho. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e a pessoa despencando na eternidade sem Jesus. Como eu disse ontem, de ontem para hoje, de hoje na escola dominical, falando sobre a porta, não basta estar perto, tem que entrar, tem que assumir compromisso, tem que bradar: ó Senhor Jesus, entra na minha vida, salva a minha alma, convicto do pecado, entendendo que só Jesus pode perdoar, da vida eterna. Não sei você, eu já não sei alguém aqui cujo coração Cristo não habita pela fé como seu Senhor e Salvador. Talvez você nunca orou entregando a sua vida a Jesus. Depois do culto, se assim é com você, pode nos procurar, queremos orar com você. Eu vou agora orar nesse momento. Nosso Deus e Pai Celestial, graças damos, ó Deus, pelo poder e autoridade da Tua Palavra, pelos feitos e realizações do Senhor nessa palavra, que trazem à nossa compreensão lições, trabalhando e sendo ilustrações para a nossa vida. É o mesmo Deus, o Deus de maravilhas, o Deus de milagres. Cada um que veio aqui hoje à noite, ó Deus, para o culto presencial, não meramente veio, mas cremos que foi trazido, cada um foi trazido pelo Senhor. Oramos nesse momento, ó Deus, por essas famílias com entes queridos sofrendo a enfermidade da Covid sobre eles, ó Deus bendito, o refrigério, o consolo, o conforto. Também, ó Deus, famílias que perderam entes queridos, na verdade, se estão em Cristo, estão com o Senhor. O céu fica mais alegre, a terra mais triste, mas cumpre-se o propósito do Senhor. É por um breve momento de tempo, até mesmo a nossa tribulação, diz a palavra,
é leve e momentânea. A nossa leve e momentânea tribulação deve produzir para nós, no presente momento, um peso eterno de glória, porque devemos nos atentar não para as coisas que se veem, mas para as que não são visíveis, porque estas são, segundo a tua palavra, eternas. Nos dá a compreensão, ó Deus. Ser com famílias enlutadas, sobre eles, seja, ó Deus, confortados pelo Senhor. Nos dê, ó Deus, a paz do Senhor. As maravilhas do Senhor, nós temos sobre elas recebido uma compreensão. Damos graças por tudo, orando no precioso nome de Cristo Jesus, o bendito e eterno Salvador. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.